Simbora, galera, PHN de férias. Aumenta o som aí, sentinela, simbora. Acústico. No coração da noite pode o medo chegar. Espero ansiosamente a luz da aurora aparecer. Eu sei que amanhã logo vem alvorecer de um novo tempo, mas ainda é noite. Tenho posto pra guardar, sou chamado a anunciar. Até meu nome Deus trocou, agora eu já sei quem sou. Eu sou sentinela da manhã, anuncia a chegada do sol, proclama que Jesus ressuscitou. Sentinela da manhã, anuncia a chegada do sol, proclama que Jesus ressuscitou. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Aê, minha gente, PHN mais uma vez na mente, no coração, diretamente da pousada Panorama, interior de São Paulo, Silveiras. Olha, eu já aproveito, já na entrada, no começo do programa, eu já quero fazer essa indicação, parceria, né? O pessoal abriu as portas aqui da pousada para que nós gravássemos este programa PHN especial de férias para você. Foi especial para você, pensado em você, e muita gente ajudou. Então, obrigado, a pousada Panorama, a Norma, que é proprietária aqui da fazenda, né? Aliás, um lugar muito gostoso, pertinho de Cachoeira Paulista da Canção Nova. Dá uns 10 minutinhos, não mais que isso, sei lá, 15 minutos. Você indo bem tranquilo, a estrada maravilhosa. Às vezes você não tem opção em Cachoeira Paulista para ficar hospedado, você pode ficar numa pousada, muito bem recebido, né? Você pode se desconectar de vez, ir lá participar do acampamento, voltar para cá, vir com a família, com as crianças, é maravilhoso. Nós estamos aqui deixando contato para você da pousada Panorama também, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, obrigado aí, o pessoal que ajudou a gente a estar aqui, tá bom? Outra coisa também, começando, já quero agradecer também Eclipse Cachoeira Paulista. Estou aqui vestido mais uma vez com a roupa da Eclipse. Tá passando aqui embaixo na tela também o link do Instagram da loja Eclipse de Cachoeira. Então, obrigado aí, Vani, Denis, o pessoal, amigos do coração mesmo, que sempre me ajudam. Eu vou lá, eles nunca, né, imagina, não medem esforços para que a gente esteja bonitinho aqui na frente da câmera e levar a evangelização com qualidade, né? Tem que ser com qualidade. Então, obrigado aí o pessoal da Eclipse também. Galera aqui, meus irmãos, trabalhando nos bastidores, bem-vindos todo mundo aí também, grandes trabalhadores, arrebentando aqui junto. Aqui do meu lado esquerdo, a banda, né? A banda acústica, ó, o dueto aí, fera demais. João Abreu no violão e João Júnior. O Júnior que não tem no nome dele, tá, gente? É o Júnior só pra diferenciar o Júnior. Não tem nada a ver. Mas a dupla de João é o Joãos, né? Estão tocando aqui, Banda Joãos, né? Banda João João. Tem o Janjão, do Cantinho da Criança, aqui o João João. Então tá certo, obrigado, irmãos, valeu. Padre, sua bênção. Ô, jovem, obrigado, Deus deixa eu abençoe. sentar aqui pra gente já começar, né? O senhor tá bom, padre? Que alegria, né? Graças a Deus, muito bem, estou ótimo. Este novo ano cheio da graça de Deus, cheio de muitas novidades também. Nova missão de São José dos Campos. E tem aí um companheiro que vai conversar com a gente que é de lá também, de São José dos Campos, né? E, inclusive, vai trabalhar na loja lá da Canção Nova de São José dos Campos.
Nós vamos conversar então com um jovem que estará diretamente em contato. Para você que não sabe, nossa, o que está acontecendo? O que vai acontecer com o Padre Edson? O Padre Edson continua na Canção Nova, só que nós temos esse dinamismo, né, Padre, de vida apostólica, missionária. O padre Edson foi designado a ser o responsável da nossa casa de missão da Canção Nova em São José dos Campos. Por isso que ele está falando, né, que, né, nessa nova missão. Mas fiquem tranquilos que vez ou outra ainda você vai continuar vendo o Padre Edson no PHN e na grade da programação da Canção Com a Nova. graça de Deus, isso também, mesmo. Né, Padre? Continuo sim, com a graça de Deus. Vamos ver o que a missão vai permitir, né? Com a Mas tem um programa do Padre Edson agora, o Vocação Start, que está muito legal. Né, vai continuar com o programa na grade da programação, mas é isso aí, continuamos, né, Padre? Seguimos. Continuamos, seguimos. De 2026 abençoado para todos nós. É isso aí. Então vamos receber o Lucas Alvarenga. Como é que você está, meu irmão? Bem-vindo. Que satisfação. Obrigado por estar conosco aí. Pode, fica à vontade, dá boa noite, né? O programa é à noite, né? É que a gente está aqui durante o dia, é a gravação do programa, né? Nós preparamos tudo para você, mas a gente sabe que o programa PHN vai à noite. Mas, então dá o seu boa noite, Lucas, para a galera. Uma boa noite para todos que nos acompanham. Boa noite, Peter. Sua bênção, Padre Edson. Deus abençoe. Alegria estar aqui com vocês nesse tempo, legal. nesta hora. Tempo de graça. É isso aí, abrindo o ano de 2026, né? 2026. Legal. Agora com o Padre Edson na frente de missão, né? Embora eu seja um filho de um carisma, né? Da comunidade Tom de Amor, né? Eu também sou um colaborador, né? Trabalho lá na loja, estou ali à frente da Canção Nova em São José dos Campos. Então vai ser uma graça ter o senhor lá conosco. Legal, vai ser ótimo. Gente, o Lucas, uma história muito legal, vai partilhar conosco aqui. Jogador de futebol, viu, gente? Jogou muita bola, jogou muito bem, teve proposta de morar fora do país, teve um problema no joelho, teve que fazer uma cirurgia, a recuperação foi complicada, mas Deus tem os seus caminhos, Deus tinha os seus propósitos, permitiu tudo isso para que o Lucas chegasse até aqui, tivesse um trabalho de evangelização, mas você vai conhecer os meandros dessa história, que é muito bacana ver a intervenção na vida do Lucas, tá bom? Lembrando sempre para você que você pode participar, mesmo o programa gravado, você pode interagir conosco pelo nosso Instagram, PHN_oficial é o perfil. Nos comentários, você vai lá, comenta como é que está sendo suas férias, o que você espera do acampamento PHN desse ano, 2026, né? Quais os seus propósitos de conversão, de mudança também para esse ano. Então partilha tudo aqui com a gente com o tempo a gente vai lendo, tá bom? E graças a Deus nós temos uma equipe que está junto ali também, lendo e tal, ouvindo, entendendo a sua partilha, e isso acaba ajudando a gente até para a construção aqui das pautas dos nossos próximos programas. Porque parece que não, mas você partilhando um pouquinho de você aqui no Instagram, a gente vai entendendo melhor o público que participa, né, que assiste o programa PHN. Então, para nós é muito bom, para melhorar cada vez mais o programa PHN para você, tá certo? Então, interage, PHN_oficial, vamos crescer a conta, se Deus quiser, nós vamos bater 500 mil, hein, gente? 500 mil ainda no primeiro semestre desse ano de 2026, você confia? Eu confio, 500 mil, tá bom? Então, vem com a gente, manda o perfil aí também para outras pessoas que talvez não conhecem o PHN também, tá bom? Bom, vamos lá, Lucas, eu dei uma introdução aqui falando do futebol, mas tem muitas outras coisas também para falar. Vamos começar aí pela sua infância. Em São José dos Campos, o que você lembra da sua casa, né, na sua infância? Ambiente de fé, como é que era o seu contexto familiar? Eu falei São José dos Campos, mas você nasceu em São José mesmo, né? Isso mesmo? Isso mesmo. Nascido e criado em São José dos Campos, né? Meus pais, né? Minha mãe muito ativa na igreja, meu pai não tanto, né? Tem a fé na igreja católica, mas não é tão assíduo como minha mãe e minha avó, que foram ali a porta de entrada para a igreja, né? Minha mãe e minha avó são vicentinos, né? Então, desde pequeno, frequentava ali, né, a sede dos vicentinos, fazendo o encontro. Então, ali foi aquele primeiro encontro que eu tive, né, com as coisas de Deus, né? E ali inserido na catequese, né, fazendo tudo aquilo que um jovem, né, que está dentro da igreja, pelos pais, fazem, né? Então, ali desde cedo, junto com, né, o paralelo da igreja levado para minha mãe, o meu pai já levado para o lado do futebol,
né, desde pequeno, com 8, 9 anos de idade, já comecei a jogar bola. Né, eu brinco com todo mundo, naquela época não tinha um plano B. Né, é jogador ou jogador. Então, assim, desde os 8, 9 anos, né, dentro desse propósito de tentar ser jogador, não é fácil. E, né, pude provar disso, né, estando ali no meio. Então, São José dos Campos, uma cidade maravilhosa, então toda a infância foi feita ali. Então isso de jogar futebol, de ser jogador de futebol, nasce já com o aval da família. Como que surgiu todo esse desejo? Eu né, sou nascido e criado em São José, num bairro chamado Jardim Ismênia. Em frente à minha casa tinha uma quadra de futebol. Então, assim, saía do portão, já batia de frente com a quadra. Né, só voltava para casa para comer, tomar banho e dormir. Então, 24 horas jogando bola, quando eu não estava na escolinha, né? E aí meu pai, né, amante do futebol, os meus tios, e aí desde pequeno, né, frequentando escolinha, joguei na base do São José, né, na oportunidade, né, numa outra escolinha muito conhecida em São José, onde levou muitos, né, tem muitos jogadores de futebol profissional hoje, que passou pela escolinha do Moreira Esportes. E o Moreira é aquele Já ouvi falar. Moreira Esportes, né? Lá Sim. em São José temos o Casimiro, né? Que é hoje, né? Seleção Sim. brasileira. Uma escolinha muito bem Muito equipada, né? Equipada. Tem muitos lá, olheiros. O Moreira, em especial, um ex-jogador também de futebol. Né? Então, ali foi a infância, né? Nessa parte do futebol. Então, assim, dia de semana treino, final de semana correndo. De manhã jogava campeonato de futebol de salão, de tarde futebol de campo e assim ia. Né, até chegar ali na fase dos 13, 14 anos, quando eu começo a fazer testes. 13, 14 anos, então começo a ir para São Paulo, né, mais rotineiro. Aí teve um tempo que eu fui para Araraquara. Né, em Araraquara eu fiquei 2 meses. Né, na época eu não podia alojar, que eles falam, né, você não pode morar no clube, porque eu era muito novo. Então eu ia e voltava, né, jogava na Ferroviária em Araraquara. E aí depois teve uma virada de chave, onde eu fiquei um tempo também em Santo André. Né, morei um tempo dentro do estádio Bruno José Daniel, né, que é o estádio do Santo André, naquela época que o Santo André estava em ápice, que ele ganhou do nosso Flamengo na Copa do Brasil. Eu lembro, baita time. Baita time, então naquela época eu estava passando ali um pouquinho pela base, tinha feito uns testes, e aí é onde dá a grande virada, né? Que daí eu já estava quase chegando no meu ano da Copa São Paulo, né, que é muito conhecido aí pelos jovens, e quando eu tenho a lesão, né? E aí... E como que foi isso aí? Porque aí você estava nessa ascensão, né? E a gente sabe que quando você consegue entrar nesse circuito, que é muito difícil, né? E eu já falo aí para os pais, para os jovens, né, que sonham em jogar futebol, viver de futebol profissional. Eu estou dizendo futebol profissional não só a Série A, estou falando Série C, Série B, é muito difícil, não é fácil. Então, ao que tudo indica, você estava entrando nesse circuito e estava subindo, estava indo tudo certo e tudo mais e tal, só que aí vem uma lesão dessa e interrompe um sonho e te pega desprevenido, porque como você falou, você não tinha um plano B, né? Como é que foi essa questão da lesão, esse impacto da lesão para você? Ali assim, né? Hoje eu vejo como um propósito de Deus. Tanto que a minha lesão ela não foi nem no clube. Eu venho de folga, venho para São José, fico um tempo em São José, e aí eu vou jogar, né, um campeonato da cidade, né, para não ficar parado. Uma escolinha do irmão do Moreira falou assim: Lucas, vem jogar pra gente, semifinal do campeonato, e eu vou jogar, né, esse campeonato e num lance no jogo eu rompo o ligamento, o LCA, né? Que daí o ligamento do joelho, né, foi perca total. E ali eu tinha a possibilidade de fazer a cirurgia, não poderia tratar no clube, porque eu não tinha esse vínculo ainda, não era profissional, né? E aí ficaria muito por conta daquilo que eu teria em São José, que seria o convênio do meu pai, na época, na oportunidade, que a gente sabe que se você trata de uma lesão no clube, já não é fácil. Sim. Que dirá você tratar você com você mesmo naquela época, vamos falar aí, há 15 anos atrás, não era essa demanda profissional que é isso, que tem hoje, né, vários, né, pessoas aí na parte física que te ajuda. Então isso teria que ser na raça. Então ali eu mesmo optei e falei, eu não quero ser mais jogador de futebol. Né, foi um parar meu. Não teve ninguém, eu falei, eu não quero. Isso aqui pra mim já deu. Eu não contava com aquilo, mesmo não tendo um plano B. E depois dessa experiência, você viveu assim, revoltado? Teve alguma experiência assim de vícios? Aí entra a parte da revolta e do vício. Até então, mesmo estando no meio do futebol, que a gente sabe que o que mais tem é a parte ali financeira, a parte, né,
de saídas, de gandaias, de bebidas, eu era muito centrado, muito tranquilo nisso. Mas quando tem essa troca, né, que eu tenho a lesão, minha cabeça ela vira totalmente. Porque embora fosse uma decisão minha, e dentro dessa decisão impactou muito, porque quando eu chego pro meu pai dentro da minha casa e falo, pai, não quero mais jogar, meu pai dentro de casa ele fica 3 meses sem conversar comigo. Mas assim, você disse não quero, porque já tinha acontecido. A lesão na minha cabeça, eu já tinha visto algumas pessoas passar por aquela lesão. É muito difícil você voltar bem, né, do mesmo jeito. Eu falei, eu não vou sofrer. Eu ainda sou novo, eu vou tentar estudar, vou correr atrás de outra coisa. Futebol não quero mais. Porém, no meu inconsciente, talvez eu não destravei isso. Eu mais falei, mas dentro de mim foi quando eu olhei para o lado e vi muitas pessoas da minha idade começou a acontecer com eles. Né? Começou a ir para clubes, começaram a viajar. E eu falei, será que a culpa foi minha? Será que eu poderia ter dado um passo a mais? E aí dentro da minha casa, o meu pai já não conversava mais comigo. Ficou aquele tempo de, cara, eu postei meio que tudo em você e você não deu continuidade. Então ali entra a depressão assim mesmo, onde eu queria ao mesmo tempo chamar a atenção que eu era bom. E aí eu começo a sair muito e encontro na bebida o principal alvo para tentar diminuir esse impacto de uma decisão que foi minha naquela oportunidade. Olha só. Então, você perceba, né? Uma pessoa, quando ela está em Deus, enquanto você foi falando, eu fui pensando isso, né? Quando a gente está em Deus, com Deus, as intempéries acontecem, os acidentes de percurso acontecem, e você tem, na fé, aquele chão para você suportar essa adversidade. Agora, quando a nossa base em Deus não está firme, né, padre? Vem uma situação dessa, uma mudança de rota, algo imprevisto, né? E aí a gente começa a ver de fato como algo que vem para destruir a gente. Sendo que com o Padre Jonas aqui internamente na Canção Nova, o Padre Jonas chamava, por exemplo, numa situação dessa, do seu joelho, no futebol, em Deus, o Padre Jonas chamaria de visita de Deus. Sim. Né? Quando a gente está em Deus, a gente vê, mesmo nas catástrofes, uma visita de Deus, né, padre? Agora, quando não tem Deus, de fato, é uma coisa que desestrutura emocional da gente. É um tempo forte, né, Peter? Também essas experiências pode ser programada, uma visita de Deus programada, ou uma visita de Deus não programada, como é esse caso, né? Programada é quando é retiro, algo parecido. Mas eu fiquei pensando também quantas vezes nós vivemos também à sombra de projeções dos nossos pais. Ali ele mencionava algo que o pai dele esperava dele que causou sofrimento. Mas talvez o pai nem passava pela cabeça dele algo desse tipo, porque ele queria o melhor para você, né? Mas tinha algo de projeção do pai, daquilo que eles esperavam dele ali, né? Isso, e talvez ele não soube também romper, né? Romper com essa frustração do filho. Sonhava ser jogador de futebol, mas não foi também. Como que você lidou com isso? Eu me recordo que teve uma oportunidade que nós estávamos em casa. Eu só não me lembro assim o porquê, mas o telefone do meu pai toca e era o meu treinador na época. Ele fala assim, ó, vai ter um jogo no CT Rei Pelé em Santos, e as categorias eram 3 anos mais velhas que a minha. E aí assim, eu acho que a frustração maior do meu pai é porque ele escutava as pessoas falando, vai dar certo. É igual hoje a gente vê assim, um menino, do jeito que você vê que ele bate na bola, você fala, opa, é diferente. Né? Então assim, e aí toca o telefone e eu não me recordo o que aconteceu naquela época. Eu acho que a gente tinha uma viagem programada no final de semana. Meu pai falou, pior que esse final de semana não dá, né, pro Lucas ir. E aí sempre eu acho que ficou na cabeça dele, e se eu tivesse liberado ele, né? Ele fosse e lá seria a oportunidade. Porque daí logo na sequência, questão de 6 meses, acontece a lesão. E aí vem de mim esse, eu não quero mais. E aí eu acho que talvez ele se culpou, eu se culpei, ninguém teve base, porque uma vez, né, igual eu te falei, minha mãe era uma pessoa de oração, mas o meu pai não. Então assim, talvez esse suporte que eu precisasse espiritual, naquele momento eu não tive. E aí eu acho que é onde entrou essa parte depressiva, onde você busca nas outras coisas e no fundo você se conformou a partir da realidade, o que tinha acontecido. Eu estou machucado, então não quero mais. Mas se você não tivesse acontecido a lesão, talvez você continuaria. Então é por isso que tem uma inconsistência na decisão. Não foi uma decisão assim
estamos analisando a vida dele, né? Sim, Não foi uma decisão assim, genuína. Eu não quero de fato, eu não quero pelo acontecido, pelo que eu sei já das possibilidades, não vai dar certo, então eu não quero. Mas aí o sofrimento veio depois porque não era inconsistente, né? Era uma decisão não consistente, na verdade. Aí depois... Eu me recordo assim que foi muito doloroso, porque aí eu já tô em casa, já tomei a decisão que eu não quero mais. E aí vira o ano, eu faço a cirurgia final de dezembro. E aí eu tô de tala ainda, porque é um processo demorado, são 7 a 8 meses para você voltar a fazer assim, atividades físicas mesmo de impacto. E aí eu tô ali um pouco de muleta, e aí vira o ano a Copa São Paulo em janeiro. Nossa. E aí O pensamento podia estar lá, né? Podia estar jogando. eu vejo na televisão algumas pessoas, conhecidos, e me martirizo mais ainda que eu quero ir no Martins Pereira, que é o estádio em São José dos Campos, para ver a Copa São Paulo. E me recordo que naquela oportunidade, acho que era o Internacional, que era o time grande que estava na minha cidade. E eu vejo ali todos os meninos que cresceram comigo jogando. E aí, eu lembro que eu tô sentado no estádio chorando, assim, ó. Chorando. E ali eu tive será que eu devo voltar? Sim. Mas ao mesmo tempo, eu já estava passando pelo processo da fisioterapia. E é muito dolorido. Eu falei, nunca mais eu quero passar por isso aqui da minha vida. Nunca mais. Então ali eu lembro também que foi uma dor muito grande. Sim. Eu estar sentado e vendo tudo passar ali, né? Aquela forma foi algo impactante. Porque existiam expectativas, né, Peter? Sim, E claro. foram frustradas. Né? Exatamente. E hoje, a gente acredita assim, né? Lucas, padre, pessoal que está acompanhando, você que está acompanhando em casa agora. Eu vejo uma geração, Lucas, trabalhando com a evangelização dos jovens, eu vejo uma geração hoje com muito mais dificuldade do que há tempos atrás de lidar com frustrações. É muito mais difícil para o jovem hoje ter uma estrutura emocional para superar um impacto, né? Algo como, por exemplo, no caso aí um acidente que te priva de um sonho, ou a morte de alguém, o término de um namoro, não passou na faculdade, não passou no vestibular, não conseguiu aquele emprego, não fez aquela viagem, enfim. Essas frustrações para o jovem hoje é muito mais difícil de digerir, né? E hoje você trabalhando com evangelização, né? Claro, a gente vai continuar aqui falando do Lucas, você vai perceber, hoje ele é um evangelizador, um pregador. A gente entende assim que Deus até permite a gente passar por certas coisas para ajudar. No caso, uma frustração como essa ajuda diretamente o perfil do jovem de hoje, que eu encontro hoje. Não sei se estou errado, mas eu imagino que muitos jovens devem te procurar nos retiros. Cara, puxa, minha frustração, o meu sonho já era água abaixo. Estou enganado ou é assim mesmo? Recentemente agora, nós estávamos num retiro, até mandou um abraço para ele, o Ricardo, e aí acabou, ele falou, cara, é minha vida. Eu jogava na base do São Paulo, fazem 1 ano que eu saí, e eu não sei por que eu tô aqui. Ele falou assim, e aí eu até acompanho ele, um menino espetacular, que tá dando passos lá em São José, mas tem muito menino que até sofre calado. Exato. Que não sabe o que eu faço, porque de fato é uma geração que não sabe lidar, que é rasa, que não sabe o que eu vou fazer agora. Parece que esse plano A, ele é perpétuo. Não existe a possibilidade de ter, mas existe, né? E aí se a gente entender que existe uma liberalidade da parte de Deus, a gente vira a chave. É isso mesmo. No finalzinho do bloco, eu me lembrei agora desse plano B que você falou. O Padre Jonas, no livro Geração PHN, ele fala uma coisa tão linda que eu lembrei agora. Eu li muitas vezes esse livro, até para estudar sobre o PHN. Inclusive, tá aqui, ó. Olha ele aqui. Olha que providência. Bem pertinho ali. Geração PHN. Você pode adquirir no loja.cancionnova.com. Aqui nesse livro, isso aqui é uma preciosidade, tá? Quem ama o PHN tem que ler esse livro aqui. O Padre Jonas diz algo de alguém que sai de uma vida sem sentido, assume o PHN e começa a buscar a santidade. O que ele diz? Diz que várias decisões da pessoa até esse momento da decisão foi decisões erradas, decisões de pecado e tudo mais. E algumas coisas parece que não tem mais volta. Por exemplo, poxa vida, eu vivia numa vida de pecado e perdi a minha virgindade. Não tem mais volta. Perdeu a virgindade. Já foi.
Tá lá atrás. Só que o Padre Jonas, ele diz nesse livro que Deus, ele é tão misericordioso, tão grande, capaz de num recomeço te dar de presente, quando você assume a santidade como propósito de vida, te dá um plano step. O Padre Jonas diz isso, um plano step. Sabe quando você está dirigindo, o pneu fura, você tem um step, não tem? Então, não era aquele, mas Deus, ele permite esse plano step para você continuar vivendo, continuar caminhando, continuar existindo. E aí o Padre Jonas conclui dizendo assim: a partir desse plano step começa o primeiro dia do resto da sua vida. Linda essa expressão, né? Isso é PHN, isso é Padre Jonas, e essa conversa ainda vai continuar no segundo bloco, tá bom? Já estamos no final, mas nós vamos continuar nesse papo aqui que vai render muito, muito. Você não perde por esperar. Vai lá, bebe uma aguinha rapidinho e você já volta aqui, tá bom? Vamos lá? Segue aí nesse mesmo tom aí, João. Sei que o seu coração dói, sei que o mundo lhe destrói, não se entregue assim, irmão. Vale a pena viver, nova vida viver. Vem, deixe tudo para trás. Sim, nova vida você vai ganhar se a Jesus se entregar. Vale a pena tentar. Vem experimentar o amor de Deus em mim. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Eu sei, não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, dia a dia, cada hora eu sei, com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. 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 Aê, minha gente! PHN de férias, diretamente da pousada Fazenda Panorama, tá bom? Aqui de Silveiras. Maravilhoso lugar, e continuamos esse papo aqui porque tem muita coisa pra gente saber, beleza? Ó, só lembrando pra vocês, já falamos no primeiro bloco, esse livro aqui, muito bom, tá? Geração PHN, escrito pelo nosso querido e saudoso Padre Jonas Habib. É esse livro aqui que dá início, de fato, à inspiração. Foi o primeiro livro escrito sobre essa inspiração. Então, se você quer conhecer, saber mais sobre o PHN, eu tirei muita coisa do que a gente vive hoje no PHN, na inspiração, nas missões, nos temas de acampamento PHN, eu tirei muito desse livro aqui, tá bom? Então, adquire loja.cançãonova.com para você entrar cada vez mais nesse grande método de busca de santidade que Deus colocou no coração ali do nosso querido Padre Jonas Habib, tá bom? Lucas Alvarenga, senhoras e senhores, diretamente da cidade de São José dos Campos, partilhando a vida com a gente aqui. Obrigado, Lucas, mais uma vez por estar conosco. Vamos continuar aqui, porque o Lucas trazia no coração o sonho de ser um jogador de futebol, um sonho de levar uma carreira no esporte. Isso foi abreviado, lesão no joelho, e aí
toda dificuldade para retomar, um tempo longo de recuperação. O Lucas decidiu não seguir mais esse caminho. Pois bem, vamos seguir a partir daí, porque, cara, teve outras intempéries, né? Outras situações, essa revolta, né? Que ali tava ali no coração, essa frustração de ver todo mundo da sua época do futebol seguindo e você ficando para trás. Vamos a partir daí. Como começou a ser a vida do Lucas a partir deste fato? Aí o Lucas, ele se torna a pior versão dele, né? Uma das piores versões, porque daí ele encontra na bebida aquilo que ele achava que poderia suprir aquele sonho de não ter sido jogador de futebol. Eu bebia muito, né? A ponto de 16, 17 anos de idade, aí eu já estava considerado como se fosse um alcoólatra. Saía quinta-feira, às vezes voltava domingo, muitas vezes na segunda-feira, né? Para casa dos meus pais. Não dava satisfação onde estava, né? Era uma vida assim, miserável, com o perdão da palavra, porque vivia bêbado, vivia, né, bebendo em todos os lugares. Então assim, eu nunca fui de usar droga, nunca fui de usar um cigarro, nada mais. Bebida, eu encontrei de fato na bebida aquilo que parecia que preenchia, né, um espaço que eu deixei para o lado, que era a questão do futebol, né? E também você se casou, né? Como que foi? O matrimônio surgiu nesse período também? Você teve filhos? Como que foi essa? O que acontece, né? E aí, dentro desse processo, entra aquela questão de quando você não cura, né? Essa ferida, de fato, ela é bem curada, né? Eu tenho uma experiência de ir para um retiro, faço um retiro de conversão, chego naquele retiro e falo, isso daqui é tudo menos de Deus, cara. Povo rezando diferente, gente caindo do meu lado. Falei, não gostei disso não. Tá diferente. Falei, não, isso aqui não é de Deus não. E eu falei, não volto mais nesse trem aqui não quero mais. O povo ficou na cabeça, né, vamos. E cara, tinha uns jovens bacanas até. E eu, né, aquele pós-retiro que sempre lota, né, e eu fui nesse pós-retiro, mas sempre bem quieto na minha, lá no fundo, eu me lembro, eu estava até de capuz lá no fundo daquela sala, e o Denilson, que é um grande pregador que nós temos em São José, ele pregando, ele para a pregação, e ele fala assim, ó, Deus está tocando no meu coração, e ele começa a olhar, ele fala, você que está aí no fundo, Deus está te dando o dom da pregação, menino, falou assim. E aí, eu olho aquilo de lá, falei, cara, não, aquilo ali me assustou mais ainda de uma assustada que eu estava dentro da igreja. E eu falo, nunca mais eu quero saber de igreja. Falei, cara, que pregar, eu mal sei ler a Bíblia, eu vou pregar o quê? Que eu jogava bola? Que eu machuquei o joelho? E ali eu saio, desesperado da igreja, falo, não quero mais saber de grupo de oração, não quero saber mais de nada. E sumo, né? Fico numa vida de bebedeira mais ainda, até que, né, véspera de Natal, em São José dos Campos, eu vou numa casa, numa boate, e voltando dessa casa de show, o carro que a gente sofre uma colisão. Dentro dessa colisão, né, eu e o motorista sofremos escoliações, e 4 meninas que estão atrás, 3, uma quebra o fêmur em 3 partes, uma quebra o maxilar em 8 partes e a outra falece. E a menina que falece, ela estava atrás de mim, né, no banco do carona, e ela me empurra, e ela me empurrando, eu fico travado dentro do carro, né? É assim, cena assim, de terror. 4 horas da manhã, me recordo, beira da Dutra, né? Tudo muito assim, caótico. E desesperado, eu ligo pro meu pai, daí já tinha virado do dia 23 para 24, já era véspera de Natal de 2011. E eu vou pro hospital, eu me recordo que eu tô no hospital e todo esse alvoroço, a menina morre. O único alcoolizado era eu, dentro do carro. O motorista que estava comigo não bebia, tanto que o nosso acidente, um carro nos fecha. E eu tô deitado assim, a minha mãe começa a tirar os cacos de vidro do olho, sabe? Eu me recordo que naquele dia no hospital, minha mãe olha para mim e fala assim... Eu me lembro que você falou que uns tempos atrás você fez um retiro, depois você foi num grupo. E a sua desculpa para não continuar era que você não tinha um testemunho. Você lembra que você falou para mim? Que eu perguntei por que você não ia mais. E aí eu queria falar para você que agora você só precisa então aprender da Bíblia, porque um testemunho você tem. O que você está esperando para você ir para a casa de Deus, né? Então aquilo ali foi uma virada de chave na minha vida, né? Minha mãe foi uma boca de Deus para mim. Só que ainda não dentro desse processo de cura, ainda trazia muita dor, muita, né, angústia dentro do coração. E aí eu começo a caminhar com um grupo de oração. Faço um retiro novamente, começo a caminhar. E dentro do grupo de oração, conheço, né, uma menina. E aí a gente começa ali a se conhecer, né, namora.
E no processo de namoro nós entramos para dentro de uma comunidade em São José dos Campos. E entrando dentro dessa comunidade, o processo foi muito rápido, foi questão de 1 ano. Noivamos e casamos. Né? Dentro desse casamento tivemos 2 filhos, e aí a comunidade em si teve um problema, né? Na oportunidade, a comunidade precisou ser fechada, e isso impactou muita gente, inclusive o meu casamento. Né? A ponto de assíduos, aí eu já estava fazendo missões, pregando bastante, né? Muitas experiências assim com Deus mesmo nesse tempo, mas aquilo que eu senti quando eu falei não quero mais jogar futebol, foi aquilo que eu senti quando a comunidade tomou esse chacoalhão. E aí, só que agora eu estava dentro de uma casa, casado, né? Eu tinha um emprego dos sonhos, trabalhava numa das melhores empresas em São José, e de repente eu vejo tudo caindo por água abaixo. Porque daí eu começo a entrar em contas, dívidas com pessoas e banco, para suprir algo que eu não podia, porque na cabeça do Lucas, ele ainda era aquele sonho de ser jogador, aquilo de querer ser né, uma pessoa, né, conhecida nesse meio e tudo mais. E isso é engraçado, porque eu comento com muitas pessoas assim, né? Quando a gente vive o processo de conversão, muitas pessoas estão no caminho errado e entram para dentro da igreja. O meu eu tenho esse processo de conversão para dentro da igreja, mas a maior virada de chave da minha vida é eu estando na igreja e tendo que de fato me converter. Porque eu acho que é o que acontece muito, muito hoje, sabe, Peter? Pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda não resolveram coisas passadas. Achando assim, ó, uma hora eu arrumo. Uma hora eu arrumo, e aí você arruma pessoas, você casa, você constitui família, e aí você vai nesse uma hora eu vejo, uma hora a conta chega. Aquela famosa frase, né? Não tem como você plantar um tomate e chegar lá no final querer colher um alface. Né? Então aí, dentro desse impacto dentro da minha casa, né, financeiro em especial, acontece o divórcio. Minha esposa, ex-mulher, decide sair de casa, e ela sai de casa, leva os meus filhos, ali a depressão que eu tive lá atrás, ela volta 2 vezes maior. Onde eu falei assim, cara, agora acabou pra mim. De fato, acabou pra mim. É um peso gigantesco, porque esse peso da separação acaba sendo associado a uma frustração também não tão antiga assim, né? Associar uma coisa a outra, juntar uma dor a outra. Ó, tá vendo? Eu fui iludido. Lá atrás sofri, agora sofrendo de novo essa situação. Nessa época, Lucas, você teve revolta contra Deus? Porque uma coisa são as frustrações e tal, com pessoas e tudo mais. Pergunto isso porque às vezes acontece, não sei se foi esse caso. Aconteceu? Se não aconteceu, você determina a não frustração a Deus, canalizada a Deus aqui. O que aconteceu com a sua relação diretamente com Deus depois desse fato? O Peter, eu só gostaria de completar, até porque ali tinha uma referência que já te levava diretamente para Deus, que é a comunidade, quando ele diz, exatamente, né, em relação ao matrimônio. Então você conseguiu desvencilhar as coisas, não é isso? Quando acontece esse impacto na comunidade, foi assim, parece que a gente perdeu o chão. Né? Diretamente sim, influenciou dentro da minha casa. E eu digo assim, que não houve uma revolta da minha parte com Deus, da minha parte. Talvez dela sim. Mas houve uma frustração e muitos questionamentos. Por que o Senhor deixou que isso acontecesse? Se não fosse para dar certo, por que o Senhor permitiu? Né? E aí você começa a transferir uma culpa que, se a gente for começar a olhar lá para trás, a gente vê que foi nossa mesmo. De um processo que foi mal curado desde a época de um sonho de ser jogador. E um detalhe também, Lucas e Padre, a gente toca aqui nesse ponto da história do Lucas, num paradigma, que é assim, pessoas de Deus não erram na escolha de uma pessoa para casar, né? Porque dentro de uma comunidade, acompanhamento, vocês se conheceram, o propósito não era carnal, eu imagino, né? Teve um propósito verdadeiro, constituir família e tudo mais e tal. Então, teoricamente,
esse paradigma de, poxa, eu sou de uma comunidade, ou então eu sou católico há muito tempo, sou de caminhada, sou de renovação, sou líder de grupo, sou de ministério de música, eu não vou errar na minha escolha para o casamento. Ou vamos ampliar mais isso, né? Eu não vou errar na minha escolha na escolha do meu estado de vida, né? Mas, padre, pode acontecer, né? E aí, né? Pode acontecer. E nós sabemos que tudo isso que ele está relatando foi que deu depois também vias para um processo de nulidade que eu vi que na sua história ali que você vivenciou. Depois você vai falar um pouco mais, né? Talvez no terceiro bloco ali, porque aí nós tocamos, né? Você escolheu de fato, escolheram por você, né? Porque existem às vezes casos de fundadores, né? Isso pode ser um escândalo assim, mas de escolher para a pessoa, né? Ou então a pessoa exerce tanta autoridade na vida da pessoa que quando a pessoa fala, olha, eu tenho medo dessa frase, mas às vezes pode acontecer. Olha, Deus me deu o discernimento de que essa moça é a pessoa que você vai se casar. É muito difícil, mesmo em Deus, mesmo no momento de oração, ter uma afirmação dessa, né, padre? Porque é perigoso demais. Porque assim, é como nos atendimentos, né? Então nós fazemos sempre o possível para fazer, Peter, você que atende também ali as pessoas, com que as pessoas deem as respostas. Às vezes nós sabemos, né, como padre ali atendendo, nós sabemos, talvez teríamos até uma palavra assim, um imperativo para dizer para a pessoa, mas nós temos que permitir que a pessoa chegue a essa resposta, porque aí será uma resposta genuína. Isso eu estou falando de atendimento, mas também para a escolha do estado de vida. Nós podemos contribuir, né? Um diretor espiritual, na verdade, ele contribui para que a pessoa abra o coração e o ouvido para o diretor espiritual por excelência, que é o Espírito Santo. Então também eu penso que neste processo de escolha do estado de vida, também nós devemos proporcionar com que a pessoa escolha, né? Porque se a pessoa escolher, até depois as vias, né, de nulidade, Peter, ficam até mais difíceis, né? Porque ela foi livre para isso. Mas quando não tem essa liberdade, quando a pessoa é condicionada, aí é sempre um risco. Eu vejo muito assim também do processo de criação, né? Quando junta as duas histórias, foram duas histórias de muita dor. E aí pessoas doloridas, pela misericórdia de Deus, pode sim dar certo, mas a probabilidade de dar errado é muito grande. Porque aí você cai dentro de um ramo, né? Você está dentro de uma comunidade, e aí você vê todo mundo se casando, e você sabe que o seu chamado é o casamento. E aí acontece algo que tem acontecido muito, e hoje, onde Deus tem me dado a graça de estar, eu tenho falado muito isso, que é a pressa. O povo apressado, né? Você vê sim tudo aquilo dali acontecendo, e eu escutei uma frase, né, desses tempos pra cá, que o namoro foi feito para terminar. Se tem algo que foi feito para terminar, é o namoro, porque se dentro do namoro você já viu que algo não está dando certo, dificilmente no casamento vai dar, gente, né? E aí assim, muitas coisas depois você vê que no namoro já não... Erros do Lucas, erros dela, mas daí que depois começa a tomar uma proporção que você fala assim, já dava sinais, né? Já dava sinais, nada acontece assim de uma hora para outra, tudo que vai acontecer começa a dar sinais, né? Então assim, quando eu olho para essa realidade, eu vejo muito pressa, uma juventude rasa e pressa de querer que as coisas aconteçam. E você está dentro de uma comunidade onde ela não te ampara, né? Onde ela olha, muitas vezes ela fala assim, isso mesmo, tem que casar porque senão vocês vão pecar. E não te pega e fala assim, não, vem cá, senta aqui, deixa eu te instruir, deixa eu te orientar, aquilo que o padre dizia. Eu acho que necessita deste olhar humano e deste olhar espiritual dentro das comunidades, para que menos pessoas sofram e que, né, de fato, diminua essa questão da nulidade. Porque eu falo para vocês, não é fácil. Porque assim, é uma porrada que você toma, que você olha e você fala assim, gente... Se você... E é desgastante, né? É desgastante. E ainda mais que tem 2 filhos, né? Exatamente. Exatamente. Mas vamos fazer o seguinte,
Vai dar pano pra manga, a gente vai terminar de conversar sobre isso, sobre esse processo de recomeço, retomada, anulidade. Nós vamos para um breve intervalo, nós vamos continuar falando sobre isso, tá bom? Já já a gente volta, nós vamos ver como que Deus entrou nessa história e mudou tudo, tá bom? Vamos lá, vamos cantando. Quem me segurou foi Deus, Ele que nos segurou. Quem me segurou? Vamos lá. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Deixa o Senhor realizar um milagre na sua vida. Ele pode, Ele tem poder para isso. Abre o coração. Eu sei que Tu és o Deus do impossível. Eu sei que Tu és o Deus de milagres. Tu que ouves a nossa oração. Tu que ouves a nossa oração. Tu que escutas o nosso clamor. Tu que sondas nosso coração. Tu que sabes do que precisamos, Senhor. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim. Da Tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da Tua intervenção na minha vida. Da Tua intervenção na minha vida. Aê, maravilha, gente. Legal demais, né? Música boa, lugar agradável, papo bom. Que maravilha, isso faz a gente crescer interiormente. O espírito da gente se eleva, tá bom? Na volta desse bloco, senti muito no coração de dizer para você que nos acompanha agora, nessas férias, eu sei que você vai encontrar parentes, ver amigos, viajar, enfim, tantas pessoas vão passar pela sua vida e passam, só que tenta promover nestes encontros bons momentos. Tá? Para daquelas conversas fiadas, coisas que não edificam, piadas indecentes. Não, você tá vendo? Aqui no PHN tá um testemunho, um bate-papo, uma conversa tão boa. O coração da gente sai depois de um programa PHN pleno. Puxa vida, olha, existe um Deus tá agindo nas pessoas, mudando histórias. É lindo demais isso. Tenta promover um programa PHN no seu dia a dia, nas suas conversas, na sua roda de amizade, bons assuntos. Eu tenho certeza que vai fazer bem para você e para as pessoas que fazem parte do seu vínculo de amizade, tá certo? Então, já pensou? Você, no seu convívio, na sua festinha, você dá uma de, sei lá, de entrevistador, né? Tá ali conversando, ouvir as histórias, promover as boas histórias. Isso faz bem demais, tá certo? Então, promove isso também na sua casa, onde você estiver. Ó, dica de amigo, de graça pra você, em plenas férias, tá? Faz isso que eu tenho certeza que vai ser muito bom pra você e pra quem estiver perto, beleza? Vamos lá, último bloco do nosso programa PHN especial de férias, tá? Este é o segundo programa da série, temos mais 2 ainda. Hoje nós estamos conversando aqui com Lucas Alvarenga, da cidade de São José dos Campos, narrando pra gente. Nós estamos no ponto agora, para você que tá ligando agora. Eu aconselho você para acompanhar essa entrevista inteira. Vai depois no nosso CN Plus, tá? CN
N Plus. Você pode baixar o aplicativo aí no seu celular e você procura lá a aba Programas. Todos os programas da grade de programação da Canção Nova estão ali, tá? Então você pode assistir de novo, pode copiar o link e enviar para alguém. O aplicativo é de graça. Você pode baixar agora tanto para Android quanto para iOS, tá certo? Então vai lá, baixa aí, vai lá na galeria de aplicativos, deixa instaladinho no seu celular e você pode acompanhar a reprise desse programa e de outros programas também da TV Canção Nova, tá certo? Nós estamos num ponto agora da história do Lucas, que ele já fazia parte de uma comunidade e enfrentou uma situação dentro de uma comunidade, né? A comunidade tinha lá também os seus problemas, né? Foi obrigado a acabar, né? A terminar a comunidade e isso desestruturou o casamento do Lucas e ele se viu também nessa questão ali de término de relacionamento, de casamento, com 2 filhos. Enfim, nós estamos nesse conflito agora, né? Estamos narrando esse tempo conflituoso aí da vida do Lucas. Então, retomando a partir daí, Lucas, você percebeu que já antes do casamento existiam sinais de que talvez vocês não estavam tão saudáveis assim para constituir a tão famosa frase uma só carne, que tem que sair do empírico e vir para o concreto, né? Mas quando a pessoa não está bem construída internamente, enfim, outros fatores também, acaba tendo que encarar a realidade e fala, cara, então, não houve casamento, não tinha maturidade, não fomos bem acompanhados, enfim, tal. Então, beleza. Aí vem o passo a passo para tentar resolver essas situações. Como é que foi a sua atitude, encarar tudo isso com 2 filhos? Como é que foi isso aí, Lucas? Foi um tempo assim que eu precisei e que eu cheguei a ser forte num ponto que eu falei, eu acho, foi Deus, né? Aquele Deus que eu indaguei, será que o Senhor existe? No silêncio, né, dos traumas do quarto, porque eu saio dessa realidade acabado, né? Pra mim o chão acabou, meus filhos foram embora, acabou o casamento. E aí falo, meu Deus, e agora? Né? E aí eu me encontro dentro de quarto, remédio para dormir e remédio para ficar acordado. Né? Aquele sentimento de nada, você fala, nossa, eu sou nada. Né? Muito por conta do que? De não ter conseguido ser talvez um pai, um esposo, né? Um homem de Deus. Pô, aprendi tanto, preguei tanto. E aí entra nessa fase, né? De você olhar, da gente se autorrotular, porque eu tô dentro da igreja, isso não vai acontecer comigo. Né? E aí você baixa a guarda. Quando você baixa a guarda, você vê essas coisas acontecendo. Então eu entro assim numa depressão profunda, profunda. Porque eu tô longe de tudo e eu preciso resolver os meus problemas. Porque não era só a questão do divórcio. Tinha as dívidas. Tinha toda a questão, vender casa, começar a vida. E aí, longe de filhos, como é que eu vou fazer? Né? E aí eu fico longe 5 meses. De tudo assim. De missa, de igreja, de tudo. Fico na minha. Não volto pra bebida, não faço nada, fico quieto. Eu costumo dizer que eu vegetava. Você olhava pra mim, parecia que eu tava longe. Numa situação assim que eu falei, é daqui pra morte, não tem mais porquê, sabe? Ou eu tiro minha vida, ou alguém vai tirar, né? Ou assim, parece que o sentimento foi tô devagarzinho, deixando ver o que vai acontecer. Né? E aí as coisas começam a acontecer, e aí eu recebo um convite. Né? Engraçado que um convite de uma pessoa que lá atrás eu fui sinal de Deus para ela. E aí ela, né, dentro da igreja, ela fala, por que a gente não vai num rebanhão de carnaval? Eu falei, não, o povo me conhece. Entra a questão de você quebrantar, né, você ser humilde. Eu falei, o povo me conhece, vão me rotular, eu não vou lá. Ficou exposto tudo aquilo que aconteceu comigo. Né, e lutei até o último, falei, não vou. Né, esse grande amigo que é o João, né, o João, cara, cara de Deus na minha vida. E com muita luta eu fui. Lembro que eu chego no rebanhão, eu dou de frente com o Paulo, que é o coordenador da RCC, né? Hoje não é mais ele, mas era o Paulo, coordenador da RCC, e ele me vê, ele abre o braço. Ele fala, ô meu filho,
Você aqui? Eu falei, é. E aí ele fala, senta aqui. Ele sentou, ele falou, ó, não quero saber o que aconteceu. Eu só preciso que você fique aqui. Arruma um grupo de oração, começa a caminhar. E aí entrei num grupo de oração, caminhando, cara, arrebentado ainda por dentro, Pedro. Cheio de problemas, precisando colocar a vida em ordem, mas obediente com aquilo que ele falou. Começa a caminhar aqui, ó. E aí arrumei um grupo de oração com pessoas assim extraordinárias. Pessoas que estavam nessa comunidade, que embora com impacto deram continuidade. Então assim, aproveito para mandar um grande abraço pro André, né, pro Bill, que foram pessoas assim, extraordinárias, me pegaram para cuidar, falou, vem aqui. Foram os primeiros que falaram assim, ó, o que você deve? Vamos conversar com tais pessoas? Vamos fazer isso? Fica aqui. Quando eles viram a situação do meu problema, ele falou assim, Lucas, que problema que você se enfiou? E ali eu comecei a se engatinhar de volta. Mas nunca com o pensamento de que eu quero algo dentro da igreja, eu só queria estar em Deus. Só queria ficar perto de pessoas de Deus. E aí, né, o João já fazia parte da comunidade onde eu estou hoje. E o João faz um segundo convite. Lucas, vamos participar um dia da célula da comunidade? Eu falei, não. Eu falei, aí não. Aceitei ir lá, topei no grupo de oração, mas comunidade não. Eu já machuquei uma vez, eu não quero machucar de novo. Falei, me custou muito caro, cara. Ele falou, vamos, é diferente, eu não sei como era, mas é diferente, vamos. E de tanto ele ficar no meu pé, eu falei, tá, eu vou num dia nessa célula, eu vou lá. E eu fui. Falei, eu vou lá. Pelo menos ele para de ficar falando, né, no meu ouvido. E eu me recordo que eu entro dentro da casa de missão da comunidade Tom de Amor, a qual eu faço parte hoje. E quando eu coloco os meus 2 pés lá dentro, parece que movimentou tudo assim, ó. E eu senti, né, como se um vento viesse e o sorriso de Deus para mim, né? Diz assim que a face de Deus, assim, se você ver, você não, né? Mas eu senti um sorriso, eu vi como se um sorriso abrisse para mim e falar, você chegou, você voltou, né? E aí começou a vir à tona, porque dentro desse processo de distância, tudo que eu tinha aprendido dentro da igreja parece que deu um delete, Pito. Eu esqueci de passagem bíblica, eu esquecia de coisa, de mistérios do Santo Terço. Cara, deu um delete mesmo assim que eu esqueci de tudo. E ali naquele momento começou a passar um filme na cabeça, começou a vir só passagem de recomeço. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu quero fazer em você uma obra inacabada. E ali Deus começou a falar comigo. E eu falei, Deus, eu comecei ali a debater com Deus. Eu falei, não, eu não quero aqui. E Deus falou, eu te quero aqui, vem, é aqui que eu te quero. E eu faço essa noite de célula. E ali o fundador já me conhecia, meu pai fundador hoje já me conhecia. Quando ele me vê, ele solta um sorriso. Porque ele lembra do Lucas, pregador, né? E ali eu começo outra terça-feira. E ali ele começa a se alegrar por fora. E ele me chama. Por que você não começa a frequentar mais conosco? Eu falei, não, durão, né? Eu frequento, mas eu não quero nada. Eu venho aqui, eu tô aqui, tá tudo bem. Porque dentro de mim estava, e se eu me machucar de novo? Até que um dia que ele senta, ele fala assim, senta aqui. Por que você não dá esse tempo para Deus curar aquilo que está dentro do seu coração? E aí eu encontro aquilo que talvez eu precisava ter tido lá atrás. Aí eu sento para ele, eu sou honesto, eu falei para ele assim, olha Luiz, hoje eu sou mais problema do que ajuda. Hoje o Lucas que chega aqui não é o Lucas que prega, que forma. O Lucas está arrebentado. E aí ele olhou para mim e falou assim, é esse Lucas que eu quero, que não pode dar nada. Fica aqui, só me faz uma promessa, fica aqui. Ali, né, eu senti como a passagem do bom samaritano. Passa o levita, passa o sacerdote, e aquele homem que perdeu tudo, ele fica ali. Daí vem o bom samaritano, pega aquele homem, coloca dentro da hospedaria e fala para o dono da hospedaria, olha, tô te dando uma moeda, cuida dele. Que se ela não for suficiente, quando eu voltar pela segunda vez, eu dou o restante, né? E a comunidade Tom de Amor foi essa hospedaria, então ali eu fico. Né? E aí o nosso fundador hoje, ele fala assim, fica aqui, dá 1 ano para Jesus aqui dentro. Então ali, Peter, de fato eu sou curado. Ali ele fala assim para mim, vamos entrar com o processo de nulidade. Eu entro com o processo de nulidade. Meu processo foi um dos mais rápidos, 9 meses para sair. Vamos organizar sua vida, começa a organizar a vida financeira, começa a pagar as coisas. E aí daqui a pouco ele falou assim, fica aqui, continua. E as coisas começam a acontecer.
E passa um ano, graças a Deus as coisas... Eu olhei para trás e falei, meu Deus. Dentro da comunidade nós temos uma graça de ser, né, coisas que eu nunca tinha. É esse bloqueio que muitos têm, nós temos a formação humana. Então comecei a sentar, a ter essa conversa, né, com a psicóloga, que é uma logoterapeuta, né, cristã que nós temos dentro da comunidade. E essas conversas começou a nos ajudar, as formações humanas. Eu comecei a conhecer o Lucas, eu falei, meu Deus. E aquilo dali eu olhei e falei assim, e aquilo que era um nunca mais, eu comecei a ver. E quando eu vi, eu estava mais dentro, mais mergulhado. E quando eu vi, eu estava mais dentro do que nunca. Daqui a pouco, o Lucas estava se consagrando à comunidade. Ô Lucas, e o que você percebe como mais difícil nesse tempo de reconstrução que você viveu? O que você percebeu assim? Isso foi difícil. É você ser humilde. Eu acho que muitas pessoas, principalmente que estão dentro da casa de Deus, por exercer algum cargo, cantar, pregar, coordenar, se houver o fato dela pecar, muitas delas falam assim, é melhor eu sair, do que ela ser humilde de reconhecer e recomeçar. Eu falo para todo mundo, era muito mais fácil eu ficar quieto, gente. Por que eu fui querer me colocar de novo nos cartazes, nas artes, pregar, colocar minha cara a tapa, para o povo ter gente olhar e falar assim, mas esse não é aquele? É aquele. É aquele. Mas que agora é novo, que recomeçou. Né? Então hoje eu venho numa linha um pouco diferente, que eu falo para todo mundo assim, recomeçar é de Deus. Mas o recomeçar quando você já conhece a Deus, é um estudo que eu aprendi, porque hoje eu sou assim, gosto muito de ler. Eu sou apaixonado pelas histórias de santo. Né? E aí, eu olho para a história de São João Paulo II, que é o meu santo de devoção. Eu olho para a história de São João Paulo II e ele me ensina a ser misericordioso, a perdoar. Um homem que sofreu um tiro, quase morreu e teve que perdoar. Eu olho para a história de Santo Agostinho, que dentro da igreja se perde, né? E aí tem aquele tempo de calamidade, né? Que se encontra muito nos livros Confissões dele. E aí, pela oração e intercessão da tua mãe, ele decide voltar quando ele escuta as pregações de Santo Ambrósio. E aquilo dali queima o coração dele e ele fala, tudo aquilo que eu procurava fora, a todo tempo estava aqui dentro. Então eu acho a questão da humildade, de reconhecer, eu não sou nada. Colocar sua boca no pó, falar, Jesus, eu quero recomeçar. Então eu acho que é o que nós, homens e mulheres de Deus, precisamos aprender. Que coisa linda, né? Todos nós estamos nessa retomada, nessa, como é que eu vou dizer? Não é retomada, todos nós estamos nesta odisseia. Vamos chamar de odisseia. Nós estamos nessa odisseia, nessa aventura de atravessar essa existência terrena e chegar até uma existência na eternidade com Deus. Até lá, o que nós teremos nesta terra são tribulações, adversidades. E aí, por conta das tribulações, nós vamos nos esbarrar com os nossos defeitos. E na nossa carne existe algo chamado concupiscência, que é uma inclinação que todo ser humano tem, por conta do pecado que entrou no mundo, uma inclinação que a gente tem para fazer o mal. Aquele mal que Paulo diz, né? Não faço o bem que quero, acabo fazendo o mal que eu não quero. É a carne que fica puxando, né? Mas é uma vida de luta, de retomada, de recomeço, de não desistir. Por isso a gente oferece para você o PHN. Aliás, nós não, né? Quem somos nós? Meros pecadores também. Deus dá de presente à humanidade um método chamado PHN. É a nossa luta contra o pecado no dia de hoje. Querer ser santo hoje. Errei. Calma, recomeça. Amanhã vai ser hoje de novo. Por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. E assim adiante. Tá certo? Então olha, que essa partilha do Lucas sirva para todos nós, tá? Para você que está bem afastado de Deus, para você que está numa comunidade,
Longe de nós, irmãos, achar que dentro de uma comunidade ou numa caminhada com Deus, a gente não está propenso a equívocos, a erros, a pecados gigantescos. E se acontecer, recomeça, levanta e vão em direção ao céu. Amém? Lucas, obrigado, partilha maravilhosa. A gente jogou fora aqui a pauta, né, padre? Porque é gostoso ouvir quem tem vivência, né? Foi muito vivo a partida do Lucas. Então, Lucas, obrigado mesmo. Obrigado, meus parceiros aqui, de estar aí com a gente, nossos trabalhadores aqui também, câmera, meu irmão de comunidade, né? Continuamos, né, padre, nessa Nosso luta diretor com o céu. ali na Nosso câmera. diretor ali, o Guilherme. Muito bem. Guilhermão ali atacando de câmera também. Essa luta, padre. Vamos lá, vamos seguir em frente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Obrigado, Lucas. Até a próxima, irmão. Se Deus quiser. Realiza, Senhor, o milagre em mim, na minha vida. Até mais. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza o milagre em mim, Jesus.